Venho aqui me despedir de todos. Vou morrer daqui a pouco. O pai do meu filho mora em Coari. Não foi uma boa filha e por isso vou ser cobrado. Que isso sirva de exemplo pra você, Aline. Parar de pegar droga pra vender e fumar. Senão a próxima é você. O Licinho e o Capanga me estupraram uma noite inteira. Eles vendem droga pra gente, depois estupram e batem na gente. O Henrique, meu primo, me estuprou quando eu tinha 12 anos. Já que vou morrer, vou falar a verdade. Me perdoa, pai. Me perdoa, mãe. Me perdoa, meus filhos. Saiam dessa vida louca. O que vocês acabaram de ouvir são as últimas palavras de Cristiane Guimarães, uma mãe de apenas 17 anos. As suas postagens no Facebook revelaram o local onde, como e quando ela iria morrer. Todo o cenário do crime aconteceu na cidade de Itapiranga, no interior do estado do Amazonas. Entretanto, pesquisando mais a fundo, esse caso é apenas a ponta do iceberg. Itapiranga é um termo de origem indígena que significa pedra vermelha, onde também uma outra organização muito famosa pelo Brasil também tem vermelho no nome. E sim, estamos falando do Comando Vermelho. Para entendermos melhor a história de Cristiane e seu trágico fim, temos que entender antes o que estava acontecendo no estado do Amazonas. E isso tem o nome, a FAC, Família do Norte. Essa FAC dominou por bastante tempo o estado do Amazonas e boa parte do estado do Pará. Nada acontecia nas ruas sem que a FDN estivesse envolvida. Ela era rival do Ser Vermelho e as disputas na capital Manaus eram bem frequentes, tanto que a maior revolta que aconteceu em um presídio na região norte, onde foi o estopim para a criação da FAC dentro da cadeia, ela era tão poderosa que se envolveu diretamente com os colombianos por certo tempo, até que por volta de 2020 a FDN caiu, restando apenas algumas FACs simpatizantes, porém sem grande poder. Foi aí que o Ser Vermelho se expandiu de vez no Amazonas. Itapiranga fica a 339 quilômetros de Manaus. A cidade em que isso aconteceu tem sérios problemas, onde Itapiranga já foi uma das piores cidades com índice de mortalidade infantil. Em 1995, quando o índice foi de 19,05 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. No mesmo ano, 30% das crianças que nasceram no município eram de mães adolescentes. Em 2016, 50% das mortes de crianças com menos de 1 ano de idade foram em bebês com menos de 7 dias de vida. Em 2016, havia 7 registros de HIV, sendo que a taxa de incidência em 2016 no país era de 0 casos a cada 100 mil habitantes. E vocês vão entender mais pra frente por que eu apresentei esses dados pra vocês. Cristiane Guimarães nasceu em 3 de dezembro de 2003. Ela era muito jovem quando aconteceu tudo isso. A situação em que ela se encontra não era das melhores, já que durante a adolescência ela engravidou, fazendo com que ela abandonasse os estudos. Supostamente foi nesse período que ela teria começado a usar de substâncias ilícitas, fazendo com que ela somasse uma dívida que custaria muito caro no futuro. Em seu Facebook, ela sempre aparecia tirando fotos com seu filho. Ela tinha acabado de iniciar um relacionamento, porém isso foi próximo de quando as coisas aconteceram. Na primeira versão do crime é relatado o seguinte: tudo começa quando Cristiane faz as seguintes postagens. Venho aqui me despedir de todos. Vou morrer daqui a pouco. O pai do meu filho mora em Coari. Não fui uma boa filha e por isso vou ser cobrada. Que isso sirva de exemplo pra você, Aline. Para de pegar droga pra vender e pra fumar. Senão a próxima é você. O Licinho e o Capanga me estupraram uma noite inteira. Eles vendem droga e drogam a gente e depois estupram e batem na gente. O Henrique, meu primo, me estuprou quando eu tinha 12 anos. Já que vou morrer, vou falar a verdade. Licinho, filho da macumbeira Isa e Capanga Wellington. O Licinho me coronhou com uma arma 38. Me perdoa, pai, me perdoa, mãe, me perdoa, meus filhos. Saiam dessa vida louca. Não consegui os 3.000, todos me abandonaram. Vou levar tiro de 45 9mm e de rifle 22. Eles vão mandar a localização pra acharem meu corpo. De acordo com a postagem, o principal motivo da execução seria referente a uma dívida de R$3.000 em entorpecentes que Cristiane teria feito. E para piorar, de acordo com o post, ela teria sido abusada a noite inteira por Licinho e Capanga. Ainda no texto, ela expõe o suposto abuso que ela teria sofrido do seu próprio primo aos 12 anos de idade. A irmã de Cristiane, Aline, também, ao que aparenta, estava quase indo para o mesmo caminho. Lógico que essas postagens viralizaram por toda a internet. A repercussão foi tão grande que até mesmo outros estados souberam desse caso. Afinal, era um caso muito brutal, onde você estava anunciando a sua morte através do Facebook. Porém, é muito difícil de acreditar que ela tenha escrito isso, porque é muito estranho ela começar dizendo que ia morrer, para logo em seguida ela fazer essas acusações. Inclusive, um trecho muito esquisito foi escrito no final da postagem, onde ela dizia que por não ter conseguido os 3.000, ela seria executada por um tiro de 45 9mm e de um rifle 22. Coisa muito estranha para se dizer nas suas últimas palavras. Porém, algumas postagens se revelaram ser verdade, onde ela dizia que o seu corpo estaria no igarapé do Puraquê, onde ela dizia detalhadamente o caminho que você deveria percorrer para o seu corpo ser encontrado. Para
ainda no final do post, ela ainda escrever com a assinatura do CV, dando indício de que supostamente quem havia feito aquilo eram ligados ao C Vermelho. No entanto, segundo o delegado Aldinei Nogueira, disse que a FARC sequer tenha envolvimento com a morte de Cristiane. Tudo começou a mudar quando um homem foi preso com o celular de Cristiane. Inclusive, tem até uma foto dele na prisão, onde esse cara, até o momento, seria o principal suspeito. Depois disso, não existem mais informações sobre quem cometeu esse crime. Provavelmente, o crime contra Cristiane não tenha sido cometido pela FARC criminosa e nem por Licinho e Capanga. Uma terceira pessoa pode ter feito as postagens do celular de Cristiane para incriminar o grupo C Vermelho. Porém, quem não ficou nada disso foi o próprio C Vermelho, que de acordo com eles, aquele crime não tinha sido cometido por eles, até que dias depois, 2 corpos foram encontrados na margem de um rio. Foram identificados como Lorival Fonseca de Moraes e Antônio Monteiro dos Santos. Porém, o mais louco dessa história é que esses homens não eram aleatórios, pois ambos, os dois, eram parentes de Licinho e Capanga. Os corpos deles foram encontrados com sinais de execução e amarrados. O C Vermelho, vendo o nome de sua organização criminosa sendo apontado como a autora do crime, teria ordenado a morte dos supostos autores. Como não os localizou, sequestrou e matou os 2 parentes daqueles suspeitos que tinham sido citados. Os 2 mortos são o irmão e cunhado de um dos suspeitos. Esses integrantes, provavelmente não gostando da repercussão negativa das ações policiais intensificadas em busca dos autores do crime, acabaram por ordenar a execução dessas 2 pessoas. Ainda não está clara a motivação para a execução de Cristiane, mas a principal hipótese considerada é a de feminicídio, que o verdadeiro autor tinha tentado despistar os investigadores ao mencionar outros suspeitos e inserir uma sigla do CV, até que a FARC decidiu retaliar o suspeito que matou Cristiane e usou da sigla do C Vermelho para confundir a polícia. Antônio Monteiro dos Santos, de 19 anos, e Lorival Fonseca de Moraes, de 36 anos, foram executados em Itapiranga. Eles foram encontrados em um riacho localizado no quilômetro 38 da várzea da zona rural do município. Eles estavam amarrados e cercados com cápsulas de munição, abre aspas. Nas postagens, era apontado que uma organização criminosa era responsável pela morte da jovem. No entanto, as apurações apontaram que os posts foram forjados e, como forma de retaliação, a FARC mandou matar o suspeito inicial, conhecido como Licinho, mas como ele não foi encontrado, os membros da organização criminosa ordenaram a morte de Antônio e Lorival, ambos parentes de Licinho. Porém, a situação de Cristiane é apenas a demonstração do que está acontecendo no Amazonas. Em 2020, aproximadamente 380 mil partos foram realizados por mães com até 19 anos, representando cerca de 14% dos nascimentos no país. E para piorar esses dados, cerca de 19 mil nascimentos ocorrem entre mães de 10 e 14 anos. Isso equivale a uma média de uma menina nessa faixa etária se tornando mãe a cada 30 minutos. O Brasil, uma taxa de 68,4 nascimentos para cada 1000 adolescentes entre 15 e 19 anos, colocando como o segundo país com as maiores taxas de gravidez na adolescência da América Latina e do Caribe. E esses dados começam a piorar quando a gente começa a comparar por regiões. As regiões norte e nordeste do país concentram os maiores índices de gravidez entre adolescentes. Em 2020, as porcentagens de nascidos vivos por mães adolescentes foram de 16,9% para o Nordeste, 13,5% para o Centro-Oeste, o Sudeste com 11%, o Sul com 10,1% e no Norte com 21,3%. Aproximadamente 66% das gestações entre adolescentes são indesejadas, muitas vezes resultantes da falta de informação e acesso a métodos contraceptivos. A gravidez na adolescência associada a consequências negativas, como a interrupção da educação e dificuldades no acesso do mercado de trabalho. Meninas de famílias com menor renda e escolaridade são desproporcionalmente afetadas, como o aumento do risco de complicações durante a gestação e parto. Principais causas podem ser agrupadas nas seguintes categorias. A primeira seria por causa da ausência da educação que não foi lhes ensinada. A segunda seria por uma busca por aceitação e afeto, pode levar adolescentes a iniciar relações sexuais precocemente. E outras coisas também, como fatores socioeconômicos, como baixa renda familiar e escolaridade, estão fortemente associados à gravidez na adolescência. Inclusive, um dado assustador diz o seguinte, que adolescentes com menos de 8 anos de escolaridade têm maior probabilidade de engravidar. Famílias com histórico de gravidez na adolescência ou que enfrentam conflitos como esse podem aumentar a probabilidade de uma adolescente engravidar. Adolescentes cujas mães engravidaram na adolescência têm o maior
risco de cometer esse padrão, indicando uma influência intergeracional. Em comunidades de baixa renda, a maternidade na adolescência pode ser vista como uma expectativa social, levando a uma maior aceitação de gravidez precoce como parte da vida. Muitos adolescentes pobres enfrentam pressões familiares para engravidar ou podem ver a maternidade como uma forma de obter apoio emocional ou financeiro, o que não é tão comum em contextos mais abastados. A gravidez na adolescência entre jovens pobres frequentemente resulta na dependência econômica das famílias, dificultando ainda mais a possibilidade de independência financeira no futuro. A gravidez na adolescência contribui para um ciclo intergeracional de pobreza, onde as mães e adolescentes têm menos oportunidades de emprego e educação. Lembrando que todas as fontes que nós utilizamos nós deixamos sempre no primeiro comentário fixado. Se inscreva, deixe seu like aí. Continuando, Cristiane estava envolvida nesse contexto. Lembre-se que ela era uma adolescente de 17 anos que já era mãe. Todo mundo aqui já viu pelo menos uma vez na vida uma adolescente que largou a escola para cuidar do seu filho, pois engravidou durante a adolescência, e Cristiane já tinha um histórico problemático com isso. Tanto que você viu aqui no vídeo que ela até tinha um problema com entorpecentes. Então junte-se ao fato de que ela era uma mãe ainda adolescente e ainda usuária de entorpecentes. E nós já fizemos um vídeo aqui no canal onde uma menina engravidou aos 12 anos, onde você pode assistir agora, que é esse vídeo aqui. Dá uma assistida nele agora, é um vídeo bem interessante. Fontes estão no primeiro comentário fixado. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.